Agora nós vamos falar sobre dois tipos de substratos aqui nesse vídeo. O substrato flor e folhagem, que tem um uso mais genérico para diferentes tipos de plantas e flores. E o substrato para orquídea, que, como o próprio nome diz, é só para orquídea, né? Bom, eu já abri aqui as embalagens, despejei aqui o conteúdo de cada embalagem. Então aqui está o substrato flores, despejei aqui para mostrar. Já de cara você percebe a diferença entre ambos, né? Então o substrato orquídea, ele tem uma característica mais grosseira, né? E o substrato flor e folhagem, ele já tem uma característica um pouco similar aos solos de mata, né? Então quando você bate o olho assim, você já percebe a diferença. Por que o substrato orquídea tem essa aparência? Bom, a composição dele aqui, a gente coloca no nosso processo que a gente desenvolveu. A gente sabe que a orquídea, por ser uma planta epífita, a raiz dela gosta de ambiente com bastante oxigênio, bastante aerado. Então, ela se desenvolve em árvores, se desenvolve em outros substratos que geralmente são pedaços de lascas de madeira. Então, é assim que se deu o desenvolvimento desse tipo de planta. O substrato mais adequado, onde a gente chegou, tem essa composição, casca de pinos e chips de coco, né? Então, são duas fontes de origem renovável, né? Então, a gente pega a casca de coco, né? Pica, faz um tratamento nela para ficar adequado, para tirar o excesso de sal, que pode ter tóxico para a planta, e acrescenta aí a casca de pinos sem pó, né? A gente pega só a casca numa granometria que seja mais adequado para a orquídea, para evitar que esse pó tire a oxigenação desse substrato. Já esse aqui, o substrato flores, ele já tem uma outra composição, uma outra característica. Por quê? Porque a maioria das plantas, ela se adequa bem a esse tipo de substrato. Então, esse substrato aqui é adequado para pote e vaso. Então, você pode colocar num vaso como esse aqui e a gente pode colocar em potes menores. Então, a granometria que chega mais próximo, que vamos dizer assim, se adequa mais a esses diferentes tipos de recipientes, né, desde um vasinho pequeno até um vaso grande, tem essa característica aqui. Essa composição dele aqui também é uma composição com fontes renováveis. Então, aqui a gente usa na composição casca de pinos e uma compostagem que a gente faz especificamente para fazer parte desse tipo de substrato. A gente acrescenta também algumas fontes minerais, porque são plantas que toleram uma quantidade de sal pequena, né? É lógico que se você colocar num pote maior, num vaso maior, vai precisar, em determinado momento, dependendo da planta, dependendo da exigência que ela tem de nutrientes, vai precisar de fazer uma complementação com adubo, que depois nós vamos falar também sobre os adubos, os fertilizantes que a gente também fabrica. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como é o comportamento de cada um desses dois substratos, né? E o que ele pode dar de efeito na planta. Bom, o substrato orquídea, ele é um substrato que ele precisa o quê? Quais as características que a orquídea precisa? Aeração, principalmente a aeração. Ela precisa de água? Precisa de água também. Precisa de nutrientes? Precisa de nutrientes também. Mas a orquídea, a raiz dela, ela é muito sensível a sal, então não pode ter fertilizante no substrato. Se tiver fertilizante, procure sempre usar um fertilizante de origem orgânica que agride menos a raiz da orquídea. Bom, eu vou despejar aqui um pouco de água para mostrar para vocês o efeito que dá. Veja, olha só, a água, ela penetra bem, né? Tem uma boa penetração, uma boa drenagem. Então, essa é a principal característica do substrato orquídea. Ela tem uma drenagem, mas se você trabalhar com substrato só à base de casca, né? O que acontece? Essa casca, você vai jogar água, poucas horas depois de sol, de calor, né? Esse substrato já vai estar seco, não retém água. Essa composição me permite o quê? Me permite segurar, reter a umidade, né? Então eu vou pegar aqui, ó, olha só. Um dos componentes, ele segura, olha só, ele segura a umidade. Ele prende a água que você irrigou a planta, aqui o substrato. Então ele segura a água, né? Ao mesmo tempo que segura a água, ele não deixa a água
em contato com a raiz da planta. Ele fica aqui. Então, a raiz da orquídea, ela não vai, vamos dizer assim, tapar os poros, né? E vai continuar oxigenado o substrato. Porém, você, por exemplo, pode chegar e viajar, deixar lá que a água vai estar lá, a umidade vai estar lá. Mas aqui, a raiz ela vai fazer uma troca com a raiz da planta, de acordo com a necessidade da planta, para a planta não se ressentir dessa umidade, enquanto você não faz a irrigação dela. Já a casca de pinos tem esse outro efeito, que é o quê? De drenar. Então, aqui precisa ter um equilíbrio entre a fonte aqui de chips, né, que é o que segura a água, e a casca que ajuda a drenar. Então, por isso nós chegamos aqui nesse tipo de composição que é ideal para grande parte das orquídeas. Então, aqui você pode usar que você não vai ter nenhum problema em relação ao substrato, alguma interferência negativa por parte na orquídea, né? A parte de adubação, depois nós vamos falar um pouco mais para a orquídea, que também tem que ter uma adubação especial. São outras exigências quando comparada com outras espécies de plantas. Agora nós vamos falar um pouco do substrato, flores e folhagem. Vocês já ouviram sobre a diferença entre substrato e terra. E agora eu vou mostrar aqui também o efeito, né? Olha só como ele é bem drenado, muito bem drenado, né? A água penetra bem. Também precisa ter uma relação entre macroporo e microporo, que a gente já comentou quando a gente falou sobre terra e substrato. Então, o substrato ele garante que a planta vai encontrar aqui um ambiente com um mínimo de oxigenação para a raiz poder fazer a troca gasosa, certo? Então, nós falamos isso. Quando você usa um substrato muito pesado, você não vai encontrar esse ambiente, tá certo? Então, o que acontece quando você usa um substrato como o nosso? Você planta a muda você vai reparar que alguns dias depois, a muda já vai emitir algumas raízes novas, né? Então, você vai encontrar, a planta vai encontrar nesse ambiente aqui, um ambiente adequado para ela se desenvolver o mais rapidamente possível, tá certo? Outra coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte, a granulometria desse substrato. A granulometria desse substrato, ele está ideal para boa parte dos recipientes. Então, se você pegar um outro substrato que a gente fabrica, que é um substrato mudas, que é para bandeja geralmente são o recipiente, a célula é bem pequenininha. Então, não dá para você fazer um substrato que tem um material um pouco mais grosseiro como esse, certo? Então, se eu pegar um substrato com granulometria mais fina, obviamente, se você for usar esse substrato num vaso, num recipiente muito grande, né, em vasos maiores, onde você vai botar alguma planta com porte maior, a raiz pode se ressentir com o tempo da falta de oxigênio. Então, esse substrato aqui, ele já tem uma abrangência maior entre materiais mais finos e materiais mais grosseiros. Então, nessa mistura que dá, você consegue ter uma relação entre micro e macroporo que seja bom para um grande leque de recipientes aí, sem afetar a planta.